Eu quero dar continuidade àquilo que estamos falando, características da Igreja de Jesus. E vou pegar muito daquilo que o Ed começou a semana passada. O tema que eu escolhi, a Igreja deve refletir Deus. Na semana passada, ouvimos com muita clareza e muito bem explicado, e eu fiquei com isso na cabeça a semana inteira, e Deus foi falando comigo em cima dessa linha de pensamento. Parece que a igreja tem duas faces, a visível e a invisível. A visível, que todo mundo vê. Tem um endereço, tem um telefone, tem um site, onde está explicado as horas das reuniões, o que aquela igreja faz. Todo mundo vê, todo mundo conhece, principalmente nessa cidade de Bauru, por exemplo, a CMC, né? E existe a igreja invisível, que eu tomo como entendimento. Se a igreja visível todo mundo vê, a igreja invisível é aquela igreja que Deus vê. Formada por pessoas que foram lavadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro, e receberam o selo do Espírito Santo, e têm os seus nomes escritos no livro da vida, que vale muito mais do que está escrito no rol de membresia. E essa igreja que Deus vê, Deus que olha por toda a terra e vê todas as pessoas, Ele sabe quem é dele. E Ele está olhando lá de cima e está dizendo, é meu, é minha, aquele também, aquele lá, e mais aquele. Não é porque você está aqui, é porque você é dele. E na hora que você sair daqui, Ele vai olhar você na sua casa, no seu trabalho, no restaurante, aonde nós estivermos, e vai dizer a mesma coisa, meus filhos. Porque é a igreja que Deus vê. Se a igreja é composta de pessoas que creem em Deus e foram transformadas, estão sendo transformadas por Deus, nasceram de novo e em Cristo se tornaram novas criaturas. As coisas antigas, lembra como a gente era antes? Lembra como você era antes? As coisas antigas ficaram. Eis que se passaram e se fizeram novas. Eu pergunto, a igreja, você e eu, não deveríamos, em primeiro lugar, refletir Deus? Será que a igreja, e esta é a minha indagação nesta manhã, está mais preocupada com a aparência? E este é o assunto em que, inclusive, por coincidência, o Conselho de Pastores, que eu e o Josi estamos indo, o pastor Abílio esteve lá outro dia também, está estudando. Amém? Glória a Deus. Esse é o assunto que nós estamos conversando lá. Igrejas que têm de tudo, fazem de tudo, têm inúmeros ministérios, mas às vezes falta o mais importante. E um dos pastores chegou até a comentar, comparando com igrejas do Apocalipse, onde igrejas que faziam muitas coisas, Deus conhecia as obras daquela igreja, mas tinham perdido o primeiro amor. Igrejas que se achavam abastadas, ricas, e Jesus estava do lado de fora. Quando nós queremos parecer bem na fita, a gente, de uma certa forma, é vaidoso, né? Eu mesmo já fui lá no espelho, ver se eu estava bem penteado para estar aqui na frente. É uma tendência natural. Quando você quer aparecer bem na fita, nós damos mais valor para o exterior, para as vestimentas, para o look, para as luzes. Afinal, eu preciso me apresentar bem. Ser bem visto, preciso saber vender
bem o meu produto e satisfazer a clientela naquilo que mais ela deseja. E isso, se tratando de igreja, é algo perigoso. Enquanto a igreja visível parece estar mais preocupada com a aparência, e aqui vem o primeiro ponto, mas a igreja que Deus vê, a invisível, a igreja do coração, prioriza a essência de Deus. A igreja não pode olhar ou se prestar a pensar somente naquilo que ela tem que mostrar para o mundo, mas aquilo que ela tem para dar para o mundo. A essência de Deus. E a essência de Deus é a relação entre nós e o nosso Criador e Pai. É a relação entre nós e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a relação entre nós e o Espírito Santo que habita dentro de nós, que Deus nos deu para viver uma nova vida com Ele. Como resultado dessa busca pela essência de Deus, ficamos livres de um programa pré-estabelecido, de um ritual especial para se cultuar a Deus. Não preciso mais de manivela. Uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que busca a essência de Deus, chega aqui manivelado. Não precisa alguém ficar fazendo a coisa acontecer, porque nós já estamos cheios de Deus e não viemos aqui para encontrar Deus, nós já viemos com Ele lá de fora. A igreja invisível, a do coração, a do homem interior, é a igreja que Deus busca, e é a igreja que busca Deus. É a igreja que busca andar como Jesus andou. É a igreja que busca ser cheia do Espírito Santo. E eu faço essa seguinte declaração nessa manhã. Essa igreja de Deus, que Deus está vendo, ela precisa aparecer. Eu não combinei nada com o Ed, das músicas do louvor, mas todas as músicas têm a ver com a palavra que está aqui. Deus quer ver esta igreja em ação. E Jesus é o nosso exemplo. A Bíblia diz que nenhum homem viu a Deus. Mas Deus, na sua graça, no seu amor, como o Bilão falou esses dias na reunião de oração, Ele veio ao mundo, o Verbo, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a sua beleza, o seu amor. Jesus, vindo ao mundo, tinha a aparência de um homem. Ele era um homem, ele tinha um endereço, ele tinha no cartório que ele era filho de José e Maria, ele nasceu em Belém, morou em Nazaré, tinha como profissão ser carpinteiro, tinha a aparência natural de um homem, de alguém comum, como cada um de nós. No entanto, esse Jesus tinha no seu coração, na totalidade do seu coração, a essência de Deus. E quem o conhecia, via algo diferente. Quando Jesus estava lá no Jordão, e chegou perto de João Batista, e João Batista disse depois aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A grande maioria estava vendo um homem, mas João Batista estava vendo o Filho de Deus. Estava vendo o Cordeiro do sacrifício, aquele que mudaria para sempre essa nossa história. Jesus tinha olhos, como você e eu, mas eram olhos cheios de compaixão. Olhos que olhavam para a multidão e via ovelhas como sem pastor, e cuidava delas. Jesus tinha pés que poderiam ir para qualquer lugar. No entanto, ele se direcionava aos necessitados. Jesus tinha mãos
mãos que acolhiam e mãos que curavam. Jesus, está aí o versículo, é a imagem do Deus invisível. E eu pergunto ainda, e a sua igreja? Nós. A verdadeira, a única, a invisível, a do coração, tem um rosto, tem mãos, tem pés, tem olhos, tem ouvidos. A igreja reflete a presença de Deus. Pode ser chamada realmente de corpo de Cristo. Em base a essa introdução, eu quero levar a cada um de nós a Bíblia. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas Jesus continua: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? Se você tivesse agora essa pergunta diante de você, quem é Jesus para você? Quando as pessoas perguntam dessa área espiritual religiosa, normalmente falamos onde nós congregamos. E fala-se muito pouco do Deus que nós cremos. É interessante isso. Umas pessoas falam: eu estou indo em tal lugar, está muito legal lá, Deus mudou minha vida ali. Mas parece que o enfoque está muito mais no lugar, no método usado, no estilo da igreja, do que propriamente na pessoa de Cristo. Quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. A pessoa de Cristo vem por revelação. Quem busca, acha, encontra. Quem quer conhecer o verdadeiro Deus e aquele que está aqui nesse lugar hoje, tem que buscar. Às vezes nós olhamos demais para a estrutura e não percebemos a essência de Deus, o que Deus está querendo fazer nas nossas vidas. E ele diz para Pedro ainda: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quando Jesus falou de igreja aqui, é a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, a gente pode pensar que tem a ver com esse contexto que nós estamos acostumados. Contexto religioso, espiritual, onde Deus está no meio, uma crença. Mas essa palavra igreja já existia. Ela veio da Grécia, era muito usada em Atenas, e significava o quê? Uma assembleia de cidadãos. Um grupo de pessoas que tinham o mesmo pensamento ou ideal. Pessoas que se uniam para deliberarem, discutirem sobre certos assuntos em praça pública. Mas esse grupo era um grupo de pessoas selecionadas a dedo. Não era qualquer um que fazia parte desse grupo. E quando Jesus começa a chamar aqueles 12, e depois os 70, e foi crescendo, qual era o intuito de Jesus? Estou formando o meu grupo. Você faz parte do grupo de Jesus? Então você é uma igreja. Só que aqui não era igreja no sentido de cultura da Grécia,
onde um grupo de pessoas democraticamente reuniam, conversavam, discutiam e decidiam algo. Aqui, essa igreja tem um dono. Essa igreja tem um líder. E quando ele diz, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa igreja tem um fundamento, tem uma pedra angular, tem os alicerces do reino. Aquele grupo passou a ter um líder, o Senhor Jesus. Aquela igreja era uma igreja que estava sendo formada em bases à palavra que ninguém muda. Jesus não veio para mudar nada, ele veio para cumprir o que está escrito. E quando Jesus está no meio, e se você faz parte do grupo, não tem problema que não vai ser resolvido. Não tem situação que não vai ser transformada. Porque tudo é possível para Deus e para aqueles que creem. E é interessante, Ed, que esse termo, né, visível e invisível, ele está o tempo inteiro na Bíblia. A passagem seguinte diz o seguinte: interrogado Jesus pelos fariseus, quando vai vir o reino? Quando viria o reino de Deus? E o que ele respondeu? Não vem o reino de Deus com visível aparência. Presta atenção, visível aparência. Pegou? O reino de Deus não vem desse jeito. Alguém vai dizer ainda, ei-lo aqui, ou lá está. Não vai encontrar, porque o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está aqui, mas não na instituição, em você, em mim. É claro que Pedro, né, assim como nós, na nossa limitação, né, porque às vezes a gente não pega as coisas na hora. Ele demorou para entender aquilo, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo em Pentecostes, ele começou a ter os seus olhos abertos para essa verdade. E lá na carta de 1 Pedro, capítulo 2, ele diz assim: chegando-vos para ele, Jesus, a pedra que vive. Lembra da pedra? Sobre essa pedra edificarei. Quem é a pedra? Não é o Pedro, mesmo que ele seja uma pedra. Coração muitas vezes duro. Não é a pedra que eles estavam pisando, era o próprio Cristo. Chegando-vos a eles a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, nós temos que ser como Ele, pedras que vivem. Pessoas que precisam ser transformadas, quebrantadas, mudadas, mas que têm, através de Deus, vida. E como pedras, ele diz ainda, somos edificados casa espiritual. Não tem nada a ver com alvenaria, não tem nada a ver com drywall, não tem nada a ver com painel, tem a ver com você e eu, que somos formados casa espiritual para sermos o quê? Sacerdócio santo, a fim de proclamarmos, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê, não será de modo algum envergonhado. Isso foi escrito por Isaías, ele está repetindo aqui, há 700 anos antes. E aí vem a música que nós cantamos, que na hora que comecei a cantar, me emocionei, porque é a passagem que está aí. Vós, olha para o irmão que está perto aí, de você. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de
Fala, amardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Vós sim que antes não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que honra Deus nos dá e nos traz para a família dele. A igreja de Deus precisa refletir Deus. Esse Deus que a gente crê, ele precisa fazer parte da nossa transpiração. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar isso, porque senão eles vão ver somente a igreja visível, que é boa, que está aqui, que funciona, mas vai faltar essência. O termo eclésia, que é o termo grego de igreja, na sua etimologia ainda divide-se em dois entendimentos, dois pontos de vista. A palavrinha eclésia, eu não vou me meter a falar aqui porque é complicado. Primeira parte, para fora, e a segunda parte da palavra, chamados ou convocados. Igreja são os que foram chamados para fora. Igreja significa aqueles que foram tirados do mundo. Nós não somos mais do mundo como Cristo não é. Mas uma vez que você é resgatado, você é libertado, você agora recebe nova vida. Deus fala, Jesus fala, vem, e você veio. E depois que você vem, Ele fala, vai. Em meu nome eu estou te mandando ir, eu te envio, ide e fazei discípulos de todas as nações. Nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como igreja, precisamos ser o que fomos comissionados a ser: a luz do mundo e o sal da terra. A igreja, como corpo de Cristo, representa Cristo. Somos embaixadores de Cristo, diz Coríntios. Cristo, de uma certa forma, pisa nessa terra através de nós. Dar-te-ei as chaves do reino, o que ligares aqui, eu ligo lá. O que desligares aqui, eu desligo lá. É essa igreja, a invisível, a do coração, daquela que tem dentro de cada um de nós o reino, é que Deus quer fazer operar. Indo para a conclusão. Em 1896, faz tempo, um pastor e escritor norte-americano, Charles Sheldon, escreveu um livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Ele criou uma história, e eu creio que inspirada por Deus, aonde um pastor de uma igreja, uma boa igreja, na cidade de Raymond, nos Estados Unidos, tinha lá um grupo muito bonito de membros. A igreja era boa, conceituada na cidade, e aquele pastor se esmerava nos sermões, era bem visto, mas ele percebia que tinha alguma coisa que se precisava mudar ali, e ele tem uma experiência através de um homem maltrapilho que entra na igreja, que ele conhece, e essa história vai até que vem na cabeça dele essa frase: nisso que você está vivendo, nisso que você está passando, seja em que área for, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? E aquele pastor desafiou no livro, aquela igreja,
a sair da igreja visível, daquela igreja onde nós estamos cultuando a Deus. E, meus irmãos, Deus está aqui. Você está vendo? Não, Ele é invisível, mas Ele está aqui. Tem anjos aqui. E Jesus só está aqui porque você está aqui. Porque nós estamos reunidos por causa dEle. Eu venho várias vezes aqui na chácara durante a semana. E durante a semana, quando eu entro nesse salão, eu não encontro Deus aqui. Ele só vem de domingo. Estou brincando, porque você está aqui. Porque é o dia do culto. E aquele pastor está entusiasmando aquela igreja a fazer o quê? Saia do culto, mas leva Jesus junto. Volta para a tua casa e vai com Jesus junto. Vai almoçar no restaurante, leva Jesus junto. Porque quando estiver passando por qualquer coisa que você estiver vivendo, não esqueça de fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria? A igreja não pode se transformar num programa de computador, num aplicativo que diz: ama, perdoa, cumprimente, serve, abençoa, acolhe, visita. Meus irmãos, hoje é dia de visita, semana da visita, aperta o botão e sai todo mundo para visitar. Aí acabou. Não, hoje é a semana de servir, vamos pintar a parede, e todo mundo lá. A igreja não pode ser motivada por um programa. A igreja precisa viver de Deus, da essência de Deus. Quem no seu coração, aqui, conhece o Deus que é amor, naturalmente ama. Quem no seu coração conhece o Deus da misericórdia, tem experiência com Ele, naturalmente perdoa. Quem no seu coração conhece o Deus que veio para servir, naturalmente serve. Quem no seu coração conhece o Deus que abençoa sem medida, naturalmente abençoa. Vamos ser essa igreja? Reflita a Deus. Deus abençoe. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.